Meu nome é Maria Vitória, né? Também sou graduanda de neurociências. E eu vou falar um pouco sobre um sistema neuroadaptativo no desenvolvimento de um software. Mas eu acredito que o meu projeto é mais humanizado do que o das outras meninas. Eu acho que puxaram uma parte mais técnica. O meu tem parte técnica, óbvio, mas acho que eu puxei mais na humanização da coisa, vendo o desenvolvedor de software como um humano em si. E eu queria também trazer uma história que eu estava lembrando, né? Do próprio coordenador do curso de neuro, Daniel Mugrabi, que ele chega e falou pra gente, poxa, hoje em dia alguém chega no hospital, alguma coisa, falando que teve uma sensação de morte, passou por uma experiência de quase morte. E chega lá, a pessoa faz os testes, passa por ressonância magnética, um monte de coisa, o médico vira pra cara dela e fala, você não teve nada, vai embora. Vai pra casa também. A pessoa experienciou uma sensação de quase morte, tipo, claro, ela teve batimento, aceleração, não conseguia respirar, estava passando mal. Você vai dizer que ela não teve nada? Como é que isso acontece? Ou uma pessoa teve um ataque de pânico. E isso daí é um indício de um distúrbio mental, um problema, né? Na verdade, você não pode virar para a pessoa e falar que ela não teve nada. Ela teve, ela sentiu isso, né? E, enfim, eu vou trabalhar um pouco acima disso no meu tema, que por acaso é como usar as informações disponíveis sobre desenvolvedores para lidar, reduzir ou atenuar distúrbios mentais ao longo do desenvolvimento de um software. E eu usei muitos dados do artigo. Tá aqui? Não tá ainda não, mas aqui. Vou falar um pouco primeiro da desnormalização desses distúrbios, como eu contei a história, né? Muitas vezes nós levamos isso como algo normal, né? Tipo, a pessoa só tá chateada, ela tá tendo algo, mas isso não é normal, isso não é algo que era para ser normal, né? Nós não somos perfeitos, nós não conseguimos sempre prever alguma determinada situação, nós não conseguimos, durante o desenvolvimento de um software, prever todos os bugs que vão ter, ou durante um desenvolvimento, algo, está no meio de uma reunião, recebe uma ligação, tipo, algum problema familiar, alguma coisa que está acontecendo, e aí, como é que você faz? Isso não é algo que você pode ter como normal, não é algo que é frequente, que se torna um distúrbio, não é algo que deveria ser assim. E isso pode o quê? O que pode afetar nisso? Um ambiente de trabalho, as pessoas em si também envolvidas, nem sempre você se dá com todo mundo, há pessoas que são mais difíceis, até como o Bafa tinha comentado um pouco antes, às vezes a carga horária, tudo é um pouco mais complicado de se trabalhar, né? Tipo, não é algo que, assim, você trabalha num horário, num período indeterminado. Meu amigo mesmo falando, não, meu trabalho é de 11 às 9 da noite, eu acho, ele também trabalha com dados. Falei com ele ontem, inclusive, por isso estão contando essa história. E ele trouxe que esperou o chefe dele chegar e tudo para a pessoa do trabalho. O cara apareceu 3 da manhã para falar com ele. Um negócio. E aí ele falando, ficou nervoso, o que acontece? Enfim, temos problemas de insegurança, motivação intrínseca e extrínseca, quando nós gostamos muito de algo, que nós temos uma motivação interna para fazer algo e juntamos com uma motivação extrínseca, uma motivação, por exemplo, de dinheiro, algo assim, nós nos desanimamos, ficamos com uma situação de estresse diversas vezes. E o desenvolvimento de um código em si, como falei, um encontro de um bug, algo assim, uma dificuldade para desenvolver o código. Quando a Luísa falou mesmo, você esquece algo, você começa a ficar nervoso com isso e enfim, há diversos problemas e ainda vou apresentar aqui ao longo. Eu, na verdade, estou apresentando uma história de como eu cheguei num sistema neuroadaptativo, que eu achei interessante de trazer. A base de dados utilizada, né, como já apresentaram também, com The Shoulders of Giants, e eu peguei algumas características aí também, mas para usar como base, né? E, enfim, encontrei aqui. Ops, aqui. Eu separei ali em cima as características de desenvolvedores que são levadas em consideração para a aceitação do projeto. Né, a experiência que o desenvolvedor tem, né, o tempo de experiência com isso, quanto que trabalhou, tempo de resposta, né, o quanto que demora para entregar um trabalho, ou mesmo para desenvolver o código. Gênero é levado em consideração, o que eu anotei aqui embaixo, né? Gênero feminino tem a aceitação reduzida, e eu acredito que a carga de horário, o trabalho em si já seja estressante, por exemplo, para homens. E se alguém, nesse projeto, se eu não me engano, são 11 mil projetos, como a Beatriz trouxe, né? Se não me engano, 7% ou 9% são só mulheres. Apenas isso, dentre 11 mil projetos. E eu acredito que seja uma maior pressão, algo que pode gerar uma maior ansiedade ou um pouco mais de estresse em si, enfim, algum distúrbio mental. E
País, afiliação, personalidade medida pelo Ocean, como eu coloquei ali, também levado em consideração. Emoções, eu me recuso a ler o nome do teste, que usado para medição, mas também não me aprofundei muito, mas como a Luísa trouxe, nós temos as porcentagens de emoções positivas e negativas, e isso é algo que eu levei muito em consideração no meu trabalho, porque nós podemos calcular uma média, fazer um padrão, calcular algo para medir, para ver uma diferença de um contribuidor e outro, ver se ele se tem um desvio padrão maior ou menor, para que lado, e ver se ele pode ter uma predisposição a algum distúrbio mental ou algo assim. E distância social também levado em consideração. Como falei, os dois que vamos focar muito, personalidade e emoções. Personalidade, geralmente, óbvio, eles vêm o pessoal, mas também é levada muito em consideração a diferença entre o contribuidor e o integrador, o quanto que eles podem ser compatíveis nesse projeto, como é que podem trabalhar juntos. E as emoções, como eu falei, porcentagem de emoções positivas e negativas. Os requisitos do Pull Request, para você poder entrar no projeto também, eles são um tanto exigentes até, né? Você tem que ter certa popularidade para se manter no projeto. E, além disso, você também precisa se manter ativo, né? Não pode ter muito tempo, senão você acaba sendo removido. E eu não encontrei nenhum dado nesse artigo sobre a aceitação de pessoas portadoras de síndromes ou transtornos. Então, não sei, eu acredito que possam ser aceitas, mas também não é dito se algum apoio é prestado, muito menos se alguém desenvolveu algum distúrbio mental ao longo desse projeto. Não é citado nada disso. E aí, o que eu falei? O que adiantou na minha pergunta, né? Tipo, eu, nesse projeto, acho que o Bafa sabe quanto eu sofri nisso. Que eu cheguei, eu fiz as pesquisas, tinha bastante dados, que ainda vou apresentar ao longo, mas eu olhei e falei, essas informações não me ajudam exatamente a lidar, prevenir um distúrbio mental. Em geral, até pode, né? Se você vê que a pessoa tem uma personalidade um pouco mais complicada com o outro, pode ser que tenha um problema naquela equipe ali. E se você vê a porcentagem, se tiver a porcentagem de emoções negativas daquela pessoa, pode ser que ela esteja um pouco mais depressiva, um pouco mais estressada, e pode ser com base nisso, né? Obviamente, você pode até falar, pô, então vamos tentar prevenir, vou ajeitar uma carga horária, vou reorganizar o time, fazer alguma coisa assim para ver se eu consigo prevenir, mas ainda assim, é algo que eu não precisaria, acho que até apresentar em geral, né? Tipo, um tanto, às vezes é óbvio, né? Mas como o Bafa falou, às vezes ainda estão vendo isso de saúde mental, ainda é algo que tem certo preconceito até, né? Saúde mental e saúde física. Então, é algo que ainda tem que ser levado em consideração. Mas então, por que eu fiz ainda o meu projeto? O que tem o sistema neuroadaptativo? Vou começar primeiro falando um pouco das áreas cerebrais relacionadas à ansiedade e tudo. Primeiro, eu trouxe o córtex orbitofrontal, relacionado aos componentes emocionais. É chamado de funções executivas quentes. E, na verdade, o que é? Uma regulação emocional que você tem. Que também é onde vem sua personalidade, é onde vem a sua teoria da mente, cognição social. Então, isso é uma parte muito importante para levar em consideração. Se a sua regulação emocional não está relativamente boa, você não tem um bom desempenho, umas boas emoções, assim, você pode ter um desbalanço. Uma pergunta. O córtex que são os lóbulos, mas fora mais. O córtex é geralmente a parte mais superior mesmo em si, entendeu? Sim, é o córtex. Em si, eu devia ter colocado uma imagem, erro meu. Bem, coloquei em segundo a amígdala. No cérebro nós temos o chamado sistema límbico, que é abaixo do córtex ainda, né? Pense que a córtex é a parte mais superior mesmo. A que vemos, que tem os giros, sulcos, que são as dobrinhas, enfim. E aí, assim, a amígdala está relacionada com o sistema límbico, as emoções básicas, de fora para dentro. De fora para dentro, como assim? Se você vê um tigre, você não vai ficar parado, cara. Você vai ver um tigre, você vai sentir medo, você vai querer correr daquilo. Você sabe que aquilo te representa perigo. Isso que é uma emoção de fora para dentro, né? As emoções básicas. E a amígdala está relacionada ao medo. E isso pode ser, às vezes, relacionado a um projeto ou algo assim. Eu mesma posso me dizer que eu me senti assim. Eu falei, gente, o que eu vou apresentar? O que eu vou falar com isso, né? Como eu falei, eu travei na minha pergunta, que eu achei que não respondia bem. Enfim, trouxe também a Default Mode Network. O que é isso? É uma área que ainda está em descoberta, né? Ainda está sendo pesquisada, que diz muito a respeito dos nossos pensamentos. Por exemplo, agora eu acho que vocês não prestaram atenção 100% em todas as apresentações. Não que vocês não queiram, mas em algum momento vocês devanearam, né? Tipo, até pensar, por exemplo, eu acho que eu esqueci um micro-ondas ligado ou alguma coisa assim, entendeu? Tipo, assim, eu poderia pensar nisso depois, ou fazer essa pergunta ainda. Você está recorrendo à sua Default Mode Network. E qual o problema dela num distúrbio mental? O que ela colabora? Bem, quando você está com
você está sob estresse, alguma coisa assim, você tem pensamentos ruminativos, você tem pensamentos que não são bons para você, são prejudiciais. E sempre que você está nessa situação de estresse, você pode acabar voltando para essa área que você sempre vai quando está pensando, está perdido, assim, devaneando, e acaba piorando a sua situação. E eu marquei a ínsula, inclusive, que eu achei um paper muito interessante, que está na referência no final, eu esqueci de colocar nessa parte aqui, mas falavam que a ínsula ela foi detectada com ativação na detecção de um bug no desenvolvimento de um software. E ela está ligada à aversão. A aversão, quando você vê uma aranha ou que você vê um casaco bonito e vê que é R$ 1.000 o casaco, você sente uma aversão, algo assim. Essa área também é ativada quando você vê uma detecção de bug. E o que tudo isso leva? Isso aí é uma ativação muito constante disso leva a um distúrbio mental, a um desbalanço no seu sistema nervoso, basicamente, né? Apresentando aqui. Então, eu peguei esse artigo aqui que me serviu muito, né? Uma revisão bibliográfica, que me trouxe muitos pontos interessantes. E aqui, muitos tópicos estudados na engenharia de software, né? Relacionada a neurociências e neuropsicologia, que me ajudou muito nesse trabalho. E o que isso daí me ajudou, né? Tipo, basicamente, a medições, né? Medições de atividade do sistema nervoso na engenharia de software. Bem, eu percebi que o trabalho me dá muito algo a posteriori. Eu analiso essas emoções, a porcentagem, mas não é o suficiente para dizer se a pessoa tem um distúrbio mental ou não. Não é? Tipo, em geral, você pode só presumir. Então, eu trouxe aqui, segundo o artigo, né, que as pesquisas, na verdade, são direcionadas à inspeção de código, à ativação de áreas quando você inspeciona o código, procura para algum erro, um bug. E nisso, para medir, eles usam trackers, medidores de pulsação, batimentos cardíacos, eletroencefalograma, ressonância magnética, e é válido trazer também que o eletroencefalograma é mais usado nas pesquisas, tá? Mas os medidores de heartbeat, batimentos cardíacos, eles são uma solução mais viável se a gente fosse fazer uma pesquisa com base nisso, com base em emoções, né? Tentar ligar. Ah, mas o que isso tem a ver, né? Com ínsula e tudo, você não vai medir seu cérebro. Bem, temos o nosso sistema nervoso autônomo, que é responsável tudo nossos batimentos cardíacos em si, a nossa respiração. Numa situação de estresse, eles acabam se ativando, eles são ativados realmente, né? O parasimpático ativa isso e o parasimpático, como o próprio nome diz, ele para o simpático, ele interrompe essas ações. E tudo isso aqui pode medir ai meu Deus, as nossas reações, nossas respostas corporais em relação às situações de estresse. E trackers, tudo, né? Enfim, tudo isso pode ajudar a gente ver se o desenvolvedor está passando por uma situação de estresse, como é que ele está vendo o desenvolvimento daquele código e tudo. Só que, assim, se você ficasse aqui sentado, você tem um trabalho para entregar, você vai ficar meia hora sentado, meia hora exagero, né? Tipo, 10 horas sentado, olhando um código, tentando resolver um programa. E você vê que, assim, você está com touca de eletroencefalograma, medindo sua pressão cardíaca, tudo com wearables, e vai ter o eye tracker ainda, e aí a pessoa fala, nossa, você tá mais nervosa. É óbvio que você tá mais nervoso, você tá sendo monitorado, assim, o que é isso? É um negócio absurdo. Então ainda tem ponto a se considerar nisso, né, nessas coisas que eu trouxe, equipamento. As questões éticas, né, que geralmente não é um ambiente saudável se for muito monitorado, algo assim. O consenso da pessoa, que você não pode monitorar se for algo você não pode monitorar a pessoa sem falar com ela, né? Tipo, gravar a pessoa, monitorar o batimento cardíaco, você não sabe também o que a pessoa está passando por aquilo. Então, são todos pontos a considerar. E como chegar ao acordo? Como a Luísa mesmo tinha trazido antes, podemos trazer questionários, self-report, reuniões para você ver, conversar com a pessoa, né? Se as informações podem ser compartilhadas com o integrador, o contribuidor, enfim, você pode ver se a pessoa quer perguntar, né, fazer uma reunião, um questionário, para ver como é que a pessoa está, de fato, como é que ela se sente naquele trabalho, o que está acontecendo. Então, eu cheguei na minha verdadeira pergunta no projeto, né? Como as informações adquiridas atualmente podem futuramente aprimorar a condição dos desenvolvedores e lidar, reduzir e atenuar distúrbios mentais?
Eu, na verdade, esqueci também de colocar outra parte aqui, que é como é que isso ajuda na construção de um sistema um sistema neuroadaptativo no desenvolvimento de um software. Basicamente, eu trouxe aqui, né, que é, o sistema neuroadaptativo, ele, na verdade, se adaptaria ao usuário, se adaptaria ao desenvolvedor do software, o que ele está fazendo ali. Enfim, seria a adaptação ao estado mental. Muitas vezes você tem que sair do computador para ver algo. Por exemplo, meu amigo me conversei ontem para diminuir um pouco minha ansiedade para hoje. Ele falando, poxa, às vezes eu tenho que sair, porque eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que sair porque eu estou vendo que meu cachorro está latindo muito, ou alguém está no hospital e eu tenho que atender o telefone, eu fico nervoso sobre situação de estresse nisso, né? Isso são coisas para se levar em consideração às vezes. Você tem uma carga emocional ainda fazendo o projeto, você é um humano. E a gente conseguiria essas informações através de questionário, tracks, tudo que eu já trouxe, mas ainda assim, nós ainda teremos que ver quais que seriam usados para isso, para não invadir tanto espaço da pessoa, ter esse consenso, questão ética em consideração. E nós traríamos muito essa questão, né, de ter menos interferência, ser menos invasivo e ser menos estressante, né? Obviamente, ainda temos que ver como é que isso seria feito, né? Teria ver qual o equipamento que seria usado para isso, quais informações de fato seriam utilizadas, computadas, quem que poderia ter acesso a essas informações, tudo isso é para ser levado em consideração. E aí seria, de fato, uma pesquisa que nos ajudaria ainda mais a ver fatores humanos na engenharia de software, nos ajudaria ainda a ter essa humanização dentro desse ambiente e tudo mais. E é basicamente isso. Meu trabalho, história, eu respondi essa pergunta, basicamente. Mas, enfim. Não, eu gostei muito da parte de entender um pouco mais do contexto da neurociência mesmo, mais do Sim. baixo nível, vamos chamar assim, mais dentro do cérebro. Você conseguiu ver alguma coisa assim, relações, de fato, neuroquímicas ou os responsáveis por esses eventos, né? Ou melhor, é o seguinte, a gente está, de fato, analisando o posterior, porque a gente está usando, né, os dados gerados por esses estímulos. Sim. Você acha que a gente consegue, como você está envolvendo, entender um pouco mais como é que esses estímulos são gerados, como é que a gente consegue montar Sim, com certeza. a situação? Sim, então, justamente, em situação que a gente está detectando um erro no programa, alguma coisa assim, se você detectar, seu sistema autônomo responde por isso. Você está nessa situação de estresse, você vê que sua pupila pode dilatar, seu coração pode acelerar um pouco, sua respiração pode ficar mais ofegante, dependendo do que você está pensando. Você fica estressado, passa a mão, você começa a suar, tudo acontece essas coisas. E tudo isso pode ser medido sim, você pode sim ter uma noção de como está acontecendo esse desbalanço, às vezes, se tornar muito frequente, principalmente, entendeu? Pode indicar um distúrbio mental, e você pode tentar prevenir com base nisso. É isso que eu ia perguntar. E aí, não somos médicos aqui, mas, de fato, a gente pode ter uma influência, talvez, de algum tipo de medicina, de tratamento médico, com certeza, em função disso de coisas, do tipo, detecção que quem está mais estressado, obviamente procurando um especialista, você acha que é possível, nesses aspectos, pelo tratamento, ele tem um estímulo melhor para a produção do trabalho, então a melhor geração de texto, código, quem está menos ansioso. Justamente do que eu apresentei no início do trabalho, eu não vi nada no artigo que é relacionado a algum apoio, entendeu? Que tenta buscar isso para ver se está tendo algum problema ou resolver esse problema, né? Que poderia ajudar. Tipo, a pessoa está demorando mais para fazer um trabalho, está trabalhando um pouco menos, demorando para desenvolver um código. Exatamente, tudo isso é levado em consideração, entendeu? E aí é isso, né? Ter um psicólogo, uma ajuda médica, de fato, isso daí ajudaria muito, né? Tem que ter uma mudança tanto no ambiente de trabalho, sendo home office ou não, né? O tempo que você trabalha nisso vai ser levado em consideração. E a questão médica em si, né? Tipo, você tem que ter um tratamento. Se você está passando por um distúrbio, é como eu falei no início, ele não é tipo, a pessoa só tá com um probleminha ali, não. Ela está tendo é uma doença, é uma depressão, é um problema de fato que precisa ser tratado com uma interferência, uma ajuda médica. Sua depressão, às vezes, muitas vezes, você não produz corretamente. Sua depressão, você dá o branco, né? Sim, exatamente. A pessoa mais calma, ela consegue ter uma produção melhor, mais linear e tal. Entendeu? Sim. E sobre a parte do posterior, você conseguiu os dados? E como é que você aplicou esses dados? Tipo, eu entendo que, de fato, ele está mais disponível
é o eletroencefalograma, até por custos, porque ele não é caro, ele é caro, mas é caro, vamos dizer assim. Sim, sim. Ele é mais barato do que todo o resto, né? Mas como é que está a divisão dos dados? Você conseguiu avaliar que a gente tem outras bases que a gente consiga ver experimentos de Outras. ressonância de outras possibilidades, ou tem muita informação de elétron, a gente consegue usar o elétron para as inferências, trabalhar com ele? O que você gostaria desse tipo de... Então, eu aposto que, na verdade, nenhum método sozinho funciona. Entendeu? Até porque, por exemplo, um método, como a Luísa já trouxe novamente, das porcentagens das emoções você vai comparar uma média, nem sempre pode indicar algo, não é algo preciso, exato, que vai te dar uma resposta de fato. E tudo isso aqui também não vai te dar uma resposta, às vezes, né? Tipo, você tem que ter uma soma de um equipamento a mais, um método a mais, tipo, porque senão isso não vai ser um negócio mais exato. Deixa eu meter a voadora agora. Ai, meu Deus. O eye tracker e o Heartbeats funcionariam bem para a gente, nesse caso? O que você viu sobre isso? Eu Porque acredito são que métodos que são bem acessíveis para a gente. sim. A gente consegue investir. O flow que você estudou, eles têm uma imprecisão que talvez seja melhor reforçar. Então, é o que eu falei. Acho que nada sozinho vai funcionar. Mas o eye tracker e o medidor de heartbeat, sim, eles funcionam sim. Pelo que eu vi, o heartbeat é até bem utilizado. Mas como eu até falei com você antes, eu estava focando mais no eletroencefalograma, que era o mais recorrido para uma pesquisa. Só que não é algo viável na nossa realidade. Então, nós temos que recorrer, de fato, para algo mais em conta. E sobre o eye tracker, eu li nesse paper que eu apresentei aqui antes, né, que não está indo. Enfim. Aqui, que bom. Enfim, eu vi aqui que, na verdade, o eye tracker ele ajuda para ver se você está focando tanto em algo, tipo, para onde você está olhando exatamente, se você desvia muito e tal. Se você está focando muito em algo, provavelmente você está distraído também, né? Sabe, quando você foca em algo, você está olhando para onde. Então, isso daí ajuda muito também a saber se você está passando por estresse, o quanto que você está olhando, se você está sua pupila dilata ou não. Isso tudo ajuda numa análise, sim. E nessa linha de raciocínio, com relação a dispositivos mais acessíveis ainda, como a gente já falou aqui nos workshops, né? Mas o relógio inteligente, a gente consegue, por exemplo, da Apple, extrair dados de oxigenação do cérebro, tem também quantidade de batimentos cardíacos. Sim, com certeza. Sono, features do sono em geral. Exatamente. Exercícios, tem tudo isso. Ele te dá realmente quase um relatório, né, de como você está sobre seu sistema autônomo, né, como eu falei. Então, assim, na verdade, quando eu estava pesquisando, eu achei que seria uma das soluções mais viáveis, né? Eu acho que é algo menos invasivo, até você colocar um relógio para ver isso, conectar com o sistema neuroadaptativo. Exatamente. Então, assim, sim, exatamente. E, assim, pode, pelo Bluetooth, coletar esses dados para sim. É fácil de coletar. O que você está me trazendo de ideia aqui, o que eu estava pensando, é que, às vezes, a melhor solução é criar um aplicativo, digamos assim, pessoal do cara. Tipo, a empresa não tem acesso aos dados, mas você, consigo mesmo, ali, o seu mobile, você está ali se monitorando e tendo essa ajuda, digamos assim, entendeu, constante. Então, pode ser uma forma de ter uma aderência maior. Sim, ali, com certeza. Uma adesão, né? Uma maior. Acho que é mais confortável também, de algum modo, né? Você só usar um wearable e já tem muitas informações suas disponíveis que pode ajudar nesse sistema. Inclusive, sobre isso, eu, novamente, com o meu consultor de ontem, ele estava falando, né? Eu citei assim uma ideia, um sistema que se adaptasse a você, tipo, sem falar muito do projeto, mas citei assim uma ideia que você acharia disso. Ele falou, seria muito difícil fazer isso, né? Tipo, teria que ser algo terceiro, mas seria bom para mim ele me avisar se eu estou muito tempo na frente da tela, se eu preciso pelo menos 5 minutos de pausa, entendeu? Um eye tracker nisso poderia te ajudar. Um eye tracker, um medidor de wearable, já falamos tanto, enfim. O próprio AirPod consegue fazer isso também. Exatamente, então seria algo muito bom, entendeu? Então, sendo por um aplicativo terceiro integrado com um sistema de software ou o próprio sistema, se nós desenvolvermos algo assim, seria algo muito interessante e prestativo, né? Justamente para ajudar nessa saúde mental. Mas com relação à saúde mental e essas features do relógio inteligente, já tem alguma coisa na área de vocês, assim, que você sabe dizer? Ou... Não específico na área de engenharia de software, mas para poder ter, assim, no geral, baseado em dispositivo, no caso relógico, se você está com um estudo mental.
Então, eu não vou te mentir que eu não cheguei a aprofundar a minha pesquisa nisso. Pesquisei muito voltado para a área de engenharia de software. Mas eu acredito que tem muita coisa relacionada sim, provavelmente. Como eu falei, eu encontrei só nesse artigo já falando dos batimentos cardíacos em relação ao seu sistema autônomo, em relação às suas emoções. Então, acho que provavelmente deve ter algo sim. Tipo, eu posso depois pesquisar e ficar te devendo uma resposta mais concreta. Acho que, acho que a Ana Carla está querendo fazer uma pergunta ali, né? Olá, pessoal. Oi, Ana Carla, pode fazer a pergunta. Bom dia, pessoal. Parabéns pelas apresentações, meninas. As 3 apresentações ficaram ótimas. Foi muito bom ver o avanço de vocês. E a minha pergunta é relacionada, assim, é mais uma ideia baseada no que você disse, né, sobre a questão de você se concentrar, porque você falou que muitas, assim, a gente tem a dificuldade de manter um pensamento constante na mesma coisa e tem as oscilações. Eu percebo isso comigo, tipo assim, eu pratico o Pomodoro, não sei se você conhece o Pomodoro, que você fica 25 minutos tentando fazer uma tarefa e descansa 5 minutos. Só que toda vez que eu pratico o Pomodoro, sempre entre os 15 e 10 minutos, eu já vejo que eu não consigo mais ficar tão concentrada. Uhum. Então, assim, teria algum, não sei, deve ter alguma estratégia da neurociência para coletar qual é o tempo de cada pessoa, porque, tipo, para mim eu vejo que é 15 minutos, mas para uma outra pessoa pode ser 10 minutos. E aí, se a gente tiver alguma informação para coletar isso, a gente pode colocar assim até num sistema, olha, para essa tarefa é melhor você focar nisso, porque você vai precisar de mais tempo de concentração, e aí você consegue fazer dentro do tempo que você consegue se concentrar, entendeu? Sim, Alguma sim. coisa nesse sentido. Então, é algo que é realmente muito pessoal, eu diria, né? Algo adaptativo, de fato. Porque, é... Nossa, eu já até perdi o fio da meada, gente, me desculpa. Minha Default Mode Network também funcionando bem. Mas cada pessoa acaba devaneando invariavelmente, né? Acho que também depende muito da situação, o que prende sua atenção ou não. Ou você tá meia hora parado naquele código, não consegue encontrar uma solução naquele momento e ou você acaba devaneando mesmo. Mas pode ser, sim, eu não tenho certeza, não pesquisei a fundo também, assim, em relação ao tempo de cada um na Default Mode Network, até porque, na verdade, ela fica ativa praticamente o tempo todo, né? Nós sempre estamos pensando em algo, até no que nós vamos falar a seguir. Então, é muito difícil a gente medir isso, o tempo que ela vai para essa área, porque ela está quase sempre ativa. Mas talvez uma média de quanto mais ativa ela está, eu não sei, eu não tenho certeza, não posso afirmar com muita, muita, muita base, né? Mas imagino que até não, acho que é muito relativo, muito mesmo. Eu achei muito interessante esse estudo que você falou, que quando a gente encontra um bug, a gente dispara algum sinal, né, na ínsula, Sim, é na né? ínsula, sim. A ínsula ela Isso. ativa como algo de aversão, algo que a gente não tá gostando de ver, né? Isso foi em um artigo que você viu. Sim, tá aqui no final. Posso ver Aham. aqui, né? Já que não Legal. Seria interessante a gente também estender para ver outras atividades de desenvolvimento, né? Como, Sim, por exemplo, não, tem muitas, sim. Aham. Nesse artigo eu só separei essa porque era a única relacionada, na verdade, a um bug, né? Então, eu realmente não tinha encontrado nada mais, assim, relacionado. E eu coloquei porque eu achei interessante. É a última referência do Casteliano, que foi muito Uhum. interessante de se ver. Muito legal. Será que quando o desenvolvedor está pensando numa refatoração composta, ele tende a acionar uma outra parte do cérebro em comum? É bem legal isso. Sim. A gente pode classificar bugs em programas em 2 grandes categorias. Sim. Bugs funcionais, que tem a ver com a corretude do programa. O programa funcionar corretamente de acordo com o esperado. Você presta não para executar uma função, um programa, passa os dados de entrada e aí você espera que esse programa gere determinados resultados de saída. Então, a gente recebe bugs corretude. E os bugs mais conhecidos, mais estudados. Só que tem uma outra categoria de bugs que são tão importantes quanto que são os bugs não funcionais. Não tem a ver com a funcionalidade do programa. Tem a ver com tempo de execução, qualidade. Tempo de execução, segurança, robustez, o programa continua funcionando mesmo com a presença de erros. Nesses estudos todos que eu tenho observado em Microsoft, a grande maioria dos experimentos focam muito nos bugs funcionais. Né? Então, aí, Juliana, a gente trabalha muito com técnicos
para ajudar o desenvolvedor a prevenir os bugs não funcionais. Que tem a ver com o caso de Juliana, muito focado em desempenho, foco em robustez, facilidade de manutenção, de código. E esses bugs, o que são interessantes é que nesses projetos de open source, que tem os deficientes, é muito frequente que esses bugs o desenvolvedor não corrige de primeiro. Ele vai lá e toma uma tarefa de correção do bug, ele diz corrigiu, fecha a tarefa ou conclui com sucesso. Daqui a pouco reabre a tarefa porque o bug não foi resolvido com sucesso. Alguns indícios dizem que é porque, geralmente, para corrigir esse bug, você precisa olhar em várias partes do código fonte diferente do bug funcional. Né? Não vamos generalizar, mas, em geral, tem essa tendência. Né? A outra questão é de que você está avaliando algo mais subjetivo, às vezes, do que a compreensão do código, né? Sim. Que é o bug funcional. E eu queria perguntar a você se nessa revisão sistemática eles acusaram algo nesse sentido, a necessidade de a gente fazer estudos com a ajuda da neurociência, teoria, etc., para bugs não funcionais. Que eu acho que seria uma oportunidade de inovação até onde eu vi. Então, não vou te mentir que, em relação aos bugs funcionais, não funcionais, eu não me lembro de ter visto exatamente uma distinção. Pode ter passado liso por mim, que meu inglês às vezes é duvidoso. Mas, a princípio, eu não vi nada mesmo relacionado. Mas possivelmente deve ter algo sim. Porque ainda está parte disso, de estresse. Pô, você faz o programa, um bug não funcional, não foi uma falha definitivamente sua, às vezes, né? Que você está tentando resolver aquilo e não consegue. Isso causa uma frustração em você, uma aversão. Então, com certeza deve ter algo sim base. Posso ver até hoje ainda isso, que eu com certeza vou ficar pensando nisso. Essa é uma área muito interessante. O custo de correção desses bugs, há indícios que são muito mais alto do que o custo de correção do bug funcional. O que a gente puder informar pesquisadores, desenvolvedores de ferramentas, desenvolvedores de linguagens, para ajudar a fazer com que o programador evite esses tipos de bugs, seria muito bom. E hoje em dia, praticamente, por que o foco da pesquisa de geração foi muito mais frequente em bugs funcionais? Porque até frequentemente, se você pegar para o usuário um bug, você pegar para o usuário um programa que está funcionando, beleza, vamos deixar os não funcionais lá para o futuro. Hoje em dia, você entregar um aplicativo que não é seguro, não é robusto, tem um bom desempenho, o usuário não fala isso. Então, daí é importante a gente intensificar a pesquisa nessa área. Eu acho que há possibilidade de ter muita diferença talvez, no comportamento e também nas atividades cerebrais em relação a isso. Não, mas a engenharia de software focada em neurociências e neuropsicologia, pelo que vi, ainda está sendo realizada muita pesquisa mesmo. E é o que eu falei antes, é realmente tudo voltado à compreensão de código, inspeção de código, como é que tá as suas ondas cerebrais na hora que você identifica um bug, entendeu? Não é nunca relacionado a realmente uma saúde mental, algo voltado para isso, entendeu? Então, a minha pesquisa foi até dificultada, por isso eu não achei tantas revisões ou artigos que já trouxessem algo novo relacionado a isso.